Voltamos, Sô. Voltamos. Mais uma terça-feira. Mais uma terça. Mais um convidado. Mais um convidado. Mais boa uma noite a todos. Muito boa noite. Tem que falar aqui um roteiro, gente, que o nosso diretor é bravo aqui com a gente. Ele tá aqui, ele é bravo. Então, assim, boa noite, gente. Muito boa noite. Muito boa noite. Não esqueçam de seguir nas redes sociais. Já pode aí. falar aí. YouTube, ativar as notificações. Bom, gente, mais uma vez um super convidado, né? Esse cara que é, para mim, hoje, também considerado um grande amigo, Sim. que era um grande cliente, que virou um grande amigo, que também é um grande escritor, que é o que eu mais gosto de falar, gente. Eu falo, gente, eu tenho um amigo que é escritor, que escreveu um livro, gente. Então, assim, já dando spoiler, porque a história é muito, muito, muito boa. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dele, antes de anunciar quem é. Carreira de mais de 24 anos na área financeira, em empresas nacionais e multinacionais. Especialista em reestruturação de área, implantação de sistemas integrados e migração de áreas para outros centros, experiências com gestão em equipes na áreas financeira, marketing, comercial, engenharia, contabilidade, jurídico e recursos humanos. Nossa. Economista. MBA em gestão. Estratégica. Economia de negócios na FGV. E MBA em Liderança Estratégica e Desenvolvimento de Equipe de Altas Performances. Meu Deus, seja muito bem-vindo, Arthur Santos. Obrigado. Bem-vindo. Gente, Arthur, muito obrigada por você ter disponibilizado direto de BH para São Paulo. É muito importante para nós tê-lo aqui no nosso podcast e também tê-lo na nossa vida como amigo também. Você faz muita diferença para nós. Obrigado. Faz muita diferença mesmo. Obrigado. A gente conhece muito da sua história. Sim. A gente acompanha todo o seu crescimento. A gente sabe que você é um cara incrível e um excelente escritor. A gente vai falar várias vezes desse livro aqui. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como você começou a sua carreira profissional, até chegar à parte que você escreveu um livro. O porquê que você escreveu um livro. Conta pra gente, por favor. Tá. Comecei a trabalhar muito novo, com 16 anos, por necessidade mesmo, né, e acabei indo para a área financeira. Já tinha esse desejo. Eu falo que eu nasci meio velho já, né? Então eu queria fazer economia. Todos os meus amigos queriam jogar bola, queria fazer esporte, né? Ser alguma coisa assim, ator, né? E eu queria ser economista, né? E é estranho porque eu não tenho nenhuma influência nisso. Não dos tenho um pais, pai, não tem ninguém, né? Então, assim, eu sempre quis fazer. Então, comecei muito novo e eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? Me ensinaram muito e tive muita oportunidade também. E aí, com isso, eu fui mudando de empresas e mudando os cargos. Uma coisa que me fez alavancar muito é o fato de ser muito inquieto e curioso. Então, assim, sempre tinha alguma coisa nova, eu queria fazer, eu estava envolvido, eu queria... Sempre fui assim, curioso, acho que é isso, a palavra é essa, assim, né? E eu pergunto muito, acho que é o outro ponto também, que eu acho que a gente só aprende quando a gente pergunta, né? Uhum. Eu não tenho vergonha alguma, assim, então se eu não sei o que eu pergunto, não importa onde, se é reunião, se é alguma coisa com muita gente, se eu não sei alguma palavra, eu levanto a mão, pergunto e isso faz com que você aprenda mais, né? Com certeza. Então, a carreira, no fim, veio evoluindo assim, mudando de empresas, implantando coisas novas. E aí não tem como dissociar a vida pessoal à vida profissional. Então, olhando hoje com 40 anos, o que eu sou hoje, a sua trajetória, profissionalmente falando, transita totalmente dentro das experiências que eu tive de vida. Uhum. E tive bastante coisa assim, também, né? Então, eu acho que eu cheguei aqui, hoje eu tenho um bom cargo, eu sou sócio de uma outra empresa, escrevi um livro, né? E é muito mais pela curiosidade. Isso me deu ferramentas para eu avançar. Uhum. E o livro, no fim, não tem a ver com a carreira. É sobre a vida mesmo. Eu sempre escrevi
e sempre jogava fora as coisas. Eu escrevia, principalmente quando eu não estava bem, por isso esse título. E quando via que o que eu estava sentindo estava escrito, eu jogava fora, né? Até que eu fui fazer, acho que uma psicóloga que eu fui fazer alguma sessão, ela pediu para ler, aí ela leu e falou, não, você não joga fora, você guarda isso daí. Né? Por mais que você não vá fazer nada com isso, você guarda, porque é muito bem escrito. E eu não tinha até hoje eu não tenho essa visão que é muito bem feito, bem escrito, mas as pessoas falam que sim, né? E eu fui juntando isso. E aí faz, acho, 2 anos, uma amiga também de trabalho falou que também tinha algumas coisas escritas, a gente fez uma troca, né? Ela falou, é muito pessoal, né? São experiências minhas, de fato, né? E aí eu passei um meu para ela, um trecho, aí ela mandou o dela, a gente, né, foi lendo, ela falou, cara, você tem que fazer um livro disso, que é muito bem feito, tudo. E aí eu não tinha muita expectativa disso, eu peguei tudo que estava escrito, joguei, mandei para, acho que 5 editoras, e 3 ligaram com interesse. E aí eu fiz todo o processo para que saísse, né? Mas foi muito, muito por acaso, assim. Eu nunca escrevi para ter um livro, né? E acabou que a vida foi levando para um lado que acabou... Que idade você começou a escrever? Acho que com 16 anos. 16 anos. Eu tenho coisas aí de e é legal ver que quando eu leio, grande parte do que está aí não sou eu mais, né? Assim, toda vez que a gente acorda, a gente é uma versão nova de nós mesmos, né? Então, assim, as minhas experiências foram mudando e até expectativas que eu tinha, né, na época, não são as mesmas. Então, se eu fosse escrever o mesmo trecho, seria totalmente o inverso que está aí, às vezes, sabe? Pode ser, né? Você teve um abscesso cerebral aos 21 anos, né? E acho que tem muito disso daqui também, né? Nesse livro, de tudo aquilo que você viveu. Como foi passar por essa situação aos 21 anos? Foi bem não foi uma doença que não foi por uma causa minha, não foi algum comportamento meu, foi bem o acaso mesmo, né? Isso é uma bactéria que foi para o cérebro. Na prática, ela come o cérebro e cria pulso. Esse pulso fica entre o crânio e o cérebro. E aí eu comecei a ficar muito mal. Em uma semana eu já não reconheci os meus pais, assim, foi muito rápido, né? E aí tive que fazer uma cirurgia. E aí eu fiquei internado, acho que um mês e meio. Fui para UTI, todo aquele processo. E tive alta. E fiquei 1 ano em casa. E aí, assim, esse um ano em casa, nos primeiros meses, assim, os amigos vão lá, visitam, tudo, né? Só que fisicamente eu estava bem ainda, né? Eu já estava bem, né? E aí o próprio neuro falou, seus amigos não vão lá visitar sempre, porque tem a vida deles, né? Quando vê que você está bem, não vai lá. Sim. Né? E de fato foi isso, né? E nesse 1 ano eu comecei, de início, quando eu tive alta, eu tinha muita confusão mental. Então, assim, afetou bastante a parte de memória e comunicação. Então, assim, tem umas histórias muito diferentes. Conta algumas aí. Assim, eu sabia a função das coisas, mas eu não sabia o nome. Então, assim, eu estava com sede, eu falava, mãe, me dá aquele negócio de vidro que eu tomo água. Aí ela falava para mim, é um copo. Quando ela falava copo, eu sabia que era um copo. Sim. Vinha a imagem para mim de copo, como hoje. 1 segundo depois, ela falava, o que você quer? Eu ficava tentando lembrar, não vinha. Eu falava, eu quero aquele negócio de vidro para tomar água. Então, assim, eu tinha a noção do que eu queria, sabia onde eu estava. Mas você esqueceu o nome. Eu sabia a função das coisas e não sabia o nome. Chegou a um ponto, antes de eu ir para a UTI e tudo, eu sabia a função da minha mãe de mãe. Só que eu esqueci o nome dela. Eu não sabia o nome dela. E eu ficava pensando, como que é minha mãe? Eu não posso esquecer o nome, né? Então, assim, tem várias histórias assim, né? E quando eu tive alta, eu não tinha a capacidade de ler e escrever, me comunicava muito mal, trocava palavras, assim, então eu falava mais pelo contexto, né? E eu ouvia também, era muito difícil. É como se fosse uma língua nova. Só que eu estou ouvindo a minha língua
a língua que eu sempre usei, Sim. que é o português, né? Escrevia já, e como se fosse uma coisa nova. Eu entendia fragmentos e tinha que juntar para entender. A primeira coisa que voltou ficou mais fluido foi ler. E eu já lia muito, né? Que já era algo que você praticava muito, bastante, né? Aí eu li muito. Então, assim, todos os meus amigos, família, que cada um pegou meu nome, foi numa igreja, num templo, num centro de umbanda, todo mundo levou o meu nome para tentar ajudar. Sim. E aí veio um monte de livro dessas religiões para eu ler. Né? Todo mundo tentando me te auxiliar ajudar, ali, né? Ali, dar uma força, E né? aí eu comecei a ler muita coisa. Aí, assim, eu passei um ano lendo muito, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia escrever e eu ouvia muito mal. Assim, então, eu acabei lendo muito. Assim, o que mudou em mim foi, depois disso, eu acho que aprendi muita coisa, claro, com os livros, né? E eu comecei a entender também que eu tinha algumas limitações, né? Ficou algumas sequelas. E aí eu tive que me adaptar. Aprender a viver com essas limitações. Sim. Então, assim, e aí eu tinha duas opções, né? Ou eu parava, né? Ou eu seguia me adaptando, né? Aí a minha opção foi me adaptar. Então, nos primeiros meses, por exemplo, foi quando eu voltei para a empresa, tudo, foi muito, muito ruim, assim, pelo fato... Eu estava bem para ficar em casa. Então, assistia a TV, eu entendia tudo. Mas, assim, e se fosse uma coisa nova? Se fosse um processo novo, tinha que aprender. Eu não sabia como que eu estava. E a empresa apoiou muito isso, muito mesmo, assim. Então, e aí eu percebi que em pouco tempo eu já estava bem de novo. E aí Você ficou um ano afastado. 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio. Que, assim, 1 ano eu fiquei em casa afastado de fato. Mas eu comecei a ficar doente, tem 1 ano e 2 meses, assim. E além de você ter que reaprender a conviver com isso, inclusive profissionalmente, né? O que você tirou de lição desse problema específico para a vida, assim, né? Eu sempre lidei a vida da vida, ou melhor, com a morte com muita tranquilidade, né? Mas eu ouvia muito o pessoal falar, quando você passa por uma experiência de quase morte, você muda, né? Falar que é isso, né? É coisa para livro, né? Vamos falar isso, né? E muda mesmo, assim, é até difícil explicar, mas assim, eu convivo hoje, né? Eu convivo com a morte ao lado, assim, é muito claro para mim que amanhã eu posso não estar aqui, né? Porque esse caso, por exemplo, não foi uma coisa, né, um acidente, uma coisa que eu tinha algum comportamento que acabou provocando isso. Foi o acaso mesmo. O acaso mesmo. Né? Então, com assim, 21 anos, saudável, né? Pois é. E aí, assim, eu comecei a enxergar as coisas com mais ansiedade. Isso é um ponto que eu tenho que lidar muito. Eu tenho medo de fazer as coisas novas, mas eu vou com medo mesmo, assim. Porque eu não sei se eu tenho experiência, se eu vou ter essa oportunidade amanhã. Então, quando eu viajo, por exemplo, eu quero comer todas as comidas daquele lugar, eu faço todos os passeios, não importa se é ruim ou bom. Mas é ruim, mas eu vou assim mesmo. Quer experimentar? Amanhã, assim, eu não sei se eu volto, né? Então, assim, isso mudou muito em mim, assim, a minha ansiedade de experimentar mesmo, assim, ficou mais... Eu já era assim, eu sempre fui ansioso assim, e curioso, né? Mas acho que ficou muito mais firme no meu dia a dia, assim. E eu vejo até hoje isso, né? E eu tive outras experiências também, né? Que também trouxe pela mesma coisa. E inclusive é a próxima pergunta que eu gostaria, né? Pode ir. Nós gostaríamos de que você contasse um pouquinho. E aos 25 anos você teve um outro susto, né? E aí a gente queria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente já conversou bastante, né? Quando a gente se conheceu sobre... E eu acho que é importante você comentar e contar um pouquinho desse episódio. Eu acho legal falar também, porque hoje o que eu vejo nas empresas que eu passo, tudo, o cenário que eu tinha quando eu tive um infarto com 25 anos, né? Então, assim, esse cenário que eu tinha na minha vida, eu vejo muito na vida de todo mundo. Assim, exatamente. Tá? Então, hoje está tudo muito mais rápido, as informações correm muito mais rápido. A gente achava, se você vai alguns estudos antes de ter
tipo, internet, coisa assim, a gente achava que isso vinha ajudar a gente no sentido de viver uma qualidade de vida melhor. Sim. E eu acho que foi o inverso, né? Hoje é muito mais informação de todos os lados, você não consegue aprofundar em nada, não dá tempo, né? O tempo ficou muito mais curto, né? Ficou. E esse infarto foi por estresse, né? Então, assim, eu tava... E, assim, foi uma causa minha, assim, eu estava trabalhando demais, estudando demais, fazendo projetos paralelos. Então, assim, eu não soube falar não. Ou melhor, eu não queria falar não. Essa é a grande verdade, assim. Então, tudo que vinha novo, eu queria fazer. Eu acho que até olhando agora, é um reflexo até desse abscesso que eu tive. Com certeza. Então, assim, eu estava num momento jovem, fazia esporte, nunca fumei, não bebo, sabe? É uma coisa muito improvável, né? E de tanto, enfim, eu acho que o corpo chegou uma hora que tem um limite. Falou que né? chegou num ponto que não dava mais, né? Então, tem um limite. Foi muito rápido também, né? A sorte, eu falo que o que me salvou foi o conhecimento. Porque, por ser desse jeito que eu sou, eu trabalhava em indústria, né? Na área financeira, mais indústria, a gente sempre tem as brigadas de incêndio. Sim. Eu entrava em todas. Assim, eu queria lá... Curioso, a roupa né? de bombeiro, né? Queria aprender. Aquilo que ninguém quer, que todo mundo corre nas empresas, né? Porque tem obrigatoriedade. Em todos, assim. E achava muito legal, que eu aprendia muita coisa, assim, coisa que eu não teria oportunidade de aprender em outro lugar. Sim. Né? Só participando da brigada mesmo, né? Pois eu entrava lá e foi super, super legal. Sempre foi muito legal. E eu percebi que eu estava infartando bem antes. Porque eu comecei a sentir os sintomas. E eu lembro que eu fui chamar o meu pai e falei, ó, você me leva, né? Eu tô tendo um infarto. Ele falou, como assim? Tem 25 anos, tá louco? Eu falei assim, me leva, senão eu vou acabar chamando, né, o SAMU, né? Porque... Aí eu fui com ele, eu tava com sintomas, eu achava que não era, assim. Dentro de mim eu falei, não pode ser, né? Eu tô super bem, né? E foi indo. E quando chegou no hospital, aí eu infartei de fato, assim. Aí eu já não lembro de muita coisa. Aí me passaram na maca, já colocaram já pegou acesso, tudo. Aí eu acordei na UTI já. Né? Eu fui infarto por estresse, né? A artéria fechou por estresse mesmo, se fosse uma câimbra, né? Sim. E o que me salvou, que eu cheguei lá antes. Nossa. Se eu não tivesse o conhecimento dos sintomas, né? Como que se dão essas coisas... a própria médica falou, com 25 anos... Era fulminante. Com 25 anos se salva 10% só. Nossa. E aí eu infartei na frente dela, assim. Então, foi a sorte e, assim, Sim. pelo que eu sabia já. Sim. Se eu não soubesse, eu ia infartar em casa, aí não dava tempo. Aí não tinha como. Então, eu sou grato por ser muito curioso. Com certeza. Então... Aí, pela segunda vez, você tem, né? Acho que é uma rasteira da vida, né? Por algum motivo que a gente não entende, né? Sim. Porque não tinha nada do que você fizesse para ter um infarto. Né? Esse caso eu tinha, né? Porque assim, eu tava trabalhando demais. Mas só o estresse, né? Se você for ver hoje em dia, quem não passa estresse hoje? Então. Mas serve de alerta, né? Para as pessoas a repensar, né? E até a gente tinha... O pessoal fala primeiro, estresse é tão calmo, eu sou calmo mesmo, né? Você parece. Eu sou mesmo. Mas assim, as pessoas associam o estresse... A pessoa fala alto, você é brava... Agitada. Né? Só que não tem muita paciência, na verdade, né? Sim. No meu caso, foi estresse físico, assim. O meu corpo, físico mesmo, falou, parou, né? Então, eu estava dormindo 3, 4 horas por noite. É um freio, né? Eu comia muito rápido no almoço, porque eu tinha muita coisa. Aí, para a faculdade, eu não tinha tempo de me alimentar bem. Então, assim, eu fiquei 6 meses num ritmo que o corpo, nenhum corpo aguenta. Né? Só que eu não percebia. Sabia que eu estava cansado, mas eu achava que era assim para todo mundo, né? Sim. Então, assim, foi um acúmulo de muita coisa. Então, e uma outra coisa também que impactou, que eu tive que me adaptar também, eu saía da empresa, eu voltava para casa repassando o que eu tinha que fazer no dia seguinte. Assim, porque eu não podia esquecer. Extremamente exigente com você mesmo, né? Eu não posso, eu tenho uma reunião amanhã às 10, eu tenho que fazer não sei o que lá, eu não posso esquecer não sei o que lá, eu tenho que falar com fulano, né? E aí, quando eu tive um infarto, eu mudei bastante coisa, né? E uma coisa bem besta, assim, que mudou tudo, é que hoje, antes de ir embora, eu anoto as coisas que eu preciso fazer amanhã.
E aí, automaticamente, não preciso ficar lembrando. Porque e aí você deixa de manhã no escritório. Aí no outro dia eu volto, leio e eu sei que eu preciso fazer. Então, assim, eu consegui, por segurança minha mesmo, eu aprendi quando eu sair de uma situação, eu não volto, né? Então, se eu estou no meu trabalho, quando eu saio de lá, o trabalho é só amanhã. Você se desliga? Porque assim, se você pensar... quando você fica com pré-ocupação, né? A palavra diz, né? Pré-ocupação. Você está se preocupando com uma coisa que não existe ainda. Sim. Antes, né? Pré-ocupação. Você está ocupando a sua cabeça com uma coisa antes. Que não existe. Então, eu não posso resolver uma reunião de amanhã. Não. Você nem sabe como vai ser. Pois é. Então, assim, eu aprendi a viver mais no presente, né? Então, a reunião de amanhã, eu me preocupo amanhã, né? Eu em casa não vou mudar nada. O futuro nem existe ainda, né? Como que eu vou me preocupar? Então, essas coisas foram me adaptando. Eu fui me adaptando. Mas é difícil, né? Não Vamos combinar, né? É um treino, né? Então, assim, não é... Eu acho que, falando assim, parece que é simples, né? Ler alguns livros aí que você faz. Tem um monte de livro falando disso, né? Sim, sim. Mas é a soma de muita coisa, né? Acho que a experiência de vida mesmo, essa experiência que eu tive... eu acho uma habilidade que talvez eu tenha de assimilar bem isso. Nenhum momento eu fui contra. Então, assim, eu assimilei bem. E as coisas vão passando pela minha vida e eu vou tentando me adaptar, né? Então, dificilmente eu me pego estressado demais. Assim. Então, eu estou em casa. O meu dia é estressante. Hoje é muito estressante. Sim, muita cobrança. De todo mundo, né? Então, assim, mas... eu saindo dali, acaba ali. Assim, eu consigo fazer essa transição, né? Mas eu sei que é muito difícil porque eu não fazia antes. Então, assim, e eu não sei explicar como, qual foi a virada de chave. Pode ser infarto, pode ser a experiência de vida mesmo, né? Assim, acho que um pouquinho de tudo, né? Eu acho que mas eu acho que assim, o que a gente tem que pensar talvez pensar nessa habilidade de como lidar, sabe? Acho que todo mundo tem que ter isso, né? Assim, aprender que tem coisas... Eu falo, tem uma frase que eu falo para mim mesmo, falo para todo mundo, que eu não entro em guerra que eu não posso ganhar. Então, assim, quando eu morava em São Paulo, eu pegava trânsito todo dia. Todos os dias. Todo dia eu não tenho opção. Assim, é uma guerra que eu não posso entrar. Eu não posso estressar com o trânsito. Todos os dias. Eu não posso mudar. Não, porque eu não posso mudar. Não tem como mudar. Então, eu tenho que me adaptar ao trânsito. Então, assim, os meus problemas hoje, eu olho isso. Né? Eu tenho três opções. Eu me adapto e sigo. Né? Eu arrumo ou rompo. Então, assim, eu tenho uma amizade difícil demais, né? Sim. Legal, eu consigo ajustar, melhorar. Mudar a pessoa? Eu consigo. Então, vamos lá. É uma guerra que eu posso ganhar. Né? Se não, né? Se não vai mudar, eu tenho a opção de manter a amizade e eu me adapto a isso. Senão eu vou reclamar a vida inteira. Exatamente. Né? A outra coisa é eu ir embora. Simples assim. Então, assim, e eu sou muito... Essas coisas eu sou muito frio para as coisas. Cético, né? Eu sou muito... Prático. Prático, Eu acho que a gente cria muito mais monstro do que existe, sabe? Acho que é tudo muito simples, eu acho. Assim. Eu trato assim. Né? Então, se não é, não é. Isso tudo que te aconteceu, né? Isso te fez ter pressa para viver, no sentido de você mudou algumas vezes de estado, né? Você é um cara desprendido nesse sentido, você se arrisca mais, né? Você é um cara que se joga. Eu e Suzana, nós te conhecemos, você estava morando em Manaus, né? Numa grande construtora. E até acho que é legal a gente falar como a gente conheceu o Arthur, né? Sim. A Suzana já te conhecia antes de uma outra empresa que ela estava na época, né? E eu fui fazer uma qualificação fria, né? Eu estava fazendo prospecções, eu estava começando, estava numa outra corretora e eu estava ali buscando clientes. Estava realmente buscando clientes em algumas regiões que eu sabia que estava carente de atendimento, que eu tinha pouca concorrência, né? Então, eu estava atuando em regiões que a concorrência ali não estava me incomodando. E aí, eu lembro que eu peguei através de um sistema que a gente tem de qualificação de lead e estava lá o seu nome. Na época, você estava no cargo de gerente, né?
E aí tava lá, Arthur Santos, gerente e tal. E essa ferramenta me trazia, inclusive, o celular, porque ele se conectava com o LinkedIn e tal, e aí me trouxe o seu celular. Então, estrategicamente, eu salvei o contato, né? E liguei, na cara dura mesmo, na carona cara mesmo. De pau. Meu nome é Bianca, eu sou da Infinity Corretora. Eu estava até numa outra corretora, mas estava na Infinity Corretora. E eu gostaria de mostrar para você um pouquinho do meu trabalho, assim como eu falo para todo mundo que eu estou abordando, né? E aí eu lembro que eu falei para você, olha, eu trabalho com seguros, né? Minha Casa Minha Vida, os seguros que vocês compram. Mesmo que você não tenha nenhuma demanda, eu gostaria de te oferecer um curso, um treinamento de seguros. Você se interessa? E aí, para minha surpresa, ele disse sim. Porque eu acho Obrigada de incêndio. E aí eu fiquei surpresa, porque assim, uma qualificação fria, né, num cliente, cara, eu tinha tudo para receber um não na cara, né? Só que aí eu falo que aí tem ajuda, né, do divino, de Deus, enfim. Olha, era um cara curioso que queria aprender. Exatamente. E aí você disse, eu quero, você pode, tipo, amanhã? E aí eu lembro que eu fiquei surpresa, porque eu já vinha oferecendo os cursos para os clientes, como forma de tentar alcançar o maior número de clientes. E eu tomava muito não, mas ali eu tomei um sim. Né? Então, eu lembro que quando a gente começou a aplicar o treinamento, a primeira coisa que você falou foi exatamente o que você falou há pouco. Me ensina como se eu não soubesse, como se fosse uma criança. Né? Então, você falou, eu quero aprender e me ensina como se eu fosse uma criança. E isso me chamou muita atenção, né? A sua disponibilidade, né? De você, a sua curiosidade, porque a questão de você comprar seguros hoje, né? Ou então comprar um serviço, cara, ali você falava assim, olha, eu só preciso do seguro. Como você faz e como você vai fazer para me entregar, não importa. Mas não. Então, assim, ali já me chamou a atenção e ali a gente já criou uma conexão mesmo, né? Eu acho que ali foi Houve a conexão. Foi um diferencial ali naquele momento, né? Como que é isso para você hoje? O que você espera de serviço hoje? Hoje, comprando como cliente, mas também como dono de empresa que você também é hoje. O que você espera hoje? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Eu acho que no mínimo, assim, para eu fazer qualquer coisa, eu preciso entender, né? Então, assim, isso em tudo. Todas as minhas equipes eu falo isso. Né? É muito comum você falar, você sabia que é isso? Sei, me explica. A pessoa não sabe explicar. Não sabe. Então, se eu não sei explicar, então eu não sei tanto, né? Então, falta alguma coisa, né? E eu sempre instruo, não faça nada que você não entenda, que você não saiba. Por risco mesmo, né? Sim. Alguém manda fazer alguma coisa, você coloca o seu nome lá, faz, você não sabe amanhã qual o impacto que dá, né? Sim. Então, assim, nessa empresa, eu comecei a assumir essa parte de seguros e eu não sabia de fato. Não sabia mesmo. Eu sabia o básico, né? Então, assim, como que eu vou contratar um seguro que é simples no final, né? Foi o que você falou, eu posso falar, eu preciso disso, você cobre isso e acabou. Isso. Sim. Mas eu falei, não, eu preciso entender o que eu estou fazendo, né? E é muito difícil alguém que ofereça o curso, um conhecimento, por N motivos, né? Principalmente por tempo. Você tem mais o que fazer ali, você quer vender, no final a empresa tem... Precisa de receita, né? Sim, claro. Fazer a venda, aí você vai parar um dia inteiro, que você podia estar falando com outras pessoas, para ensinar. Né? E você fez isso, né? Então, assim, cria um elo, no meu ponto de vista, né? De preocupação, de confiança, né? E dá uma confiança muito maior. Com certeza. Né? Então, assim, essa parte de a gente se dedicar ao outro, acho que é o mínimo. Então, se falar de serviço, qualquer coisa, né? Assim, no meu LinkedIn hoje tem muita coisa que entra lá, o pessoal, eu faço não sei o que lá, pode falar comigo? Eu falo, posso. Eu falo com quase todos. Você sempre ouve? Sempre. Uma porque, às vezes, existe uma coisa que pode ser que haja alguma coisa que eu não conheço ainda e eu preciso, mas eu não sei que eu preciso. Né? Então, assim, eu poderia ter um carro e eu não sei que existe um seguro para isso. E aí eu posso ficar sem. Né? Até o momento que eu sei o que é um seguro e falo, opa, é uma necessidade que eu não tinha e agora eu tenho. Então, normalmente eu ouço, né, que é todo mundo. E se não cabe a mim ou à empresa que eu estou, eu sempre conheço alguém, né? Então, assim, pela minha
pela minha carreira mesmo, por eu mudar de estado, tudo assim, eu conheço muita gente. Sim. Então, por que não indicar, né? Isso eu sou assim, achei o mínimo, né? Então, assim, hoje, por exemplo, o que eu tenho de oportunidade, né, que surge, principalmente são coisas que eu fiz há muito tempo atrás. São elos que eu fiz sem a expectativa de ter alguma coisa de troca, só por simples fato de um ajudar o outro. E aí, depois de 20 anos, alguém me liga e fala, lembrei de você. Olha isso. Conheço um cara que está precisando de alguém para reestruturar uma empresa e eu lembrei que você faz isso, assim. Mas eu acho que maravilhoso. Você ocupa essa cadeira que você ocupa hoje por conta disso. Eu acredito. É um legado, né? Porque você está aberto a aprender, né? Você é um cara disponível. Então, assim, hoje você, tão jovem, ocupando essa cadeira de diretor e também, no paralelo, também ser empresário, né? Porque você também tem um outro negócio, uma outra empresa. Então, isso te faz e te coloca nesse lugar que você ocupa hoje. Sim. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que os maiores, e aí eu vejo muito, é diferente, cada um tem a sua visão, mas assim, para mim os maiores elos que tem que ser feitos são com outras pessoas. Né? Aí é uma parte minha, parte moral, pela parte talvez por ego, enfim, eu sempre crio elos. Sim. Né? Porque eu acho que é o que vale a pena, assim, sabe? Com certeza. É o que me faz bem, né? Por isso eu falo, às vezes até ego, né? Às vezes eu estou fazendo e por me fazer bem, eu faço. Então, pode ser até uma parte de ego. Mas eu tenho muito prazer em ver que alguma coisinha ali tem uma ajuda a mim, eu fui ajudado. Então, assim, esses elos são os mais importantes. Com certeza. Os mais importantes. E eu percebo hoje, antes eu fazia esses elos, eu falo demais, estou percebendo que isso é bom, isso é bom. Eu falo muito e assim, esses elos foram criados e só hoje, com 40 anos, eu percebo o quanto foi importante. Valioso. E aí veio pela educação de casa, né? Sua mãe, seu pai. Respeito, as coisas assim. E um pouco eu nasci assim, né? Existe uma parte genética ali que eu sou propenso a um lado, né? E eu acho que eu acertei, assim, né? Tem gente que fala, tem muita gente que poderia ser um cara que nada muito bem, só que nunca caiu numa água, né? Sim. Nunca foi para uma piscina, né? Sim. Então, assim, às vezes tem habilidade, só que você não tem a sorte de experimentar, né? O que eu faço hoje eu gosto muito. Eu lido com pessoas o dia inteiro, né? É o meu prazer. Quantas pessoas você tem abaixo de você hoje, como diretor? Eu acho que são 30, 35. Bastante. Muita responsabilidade, né? Fala um pouquinho da TMX, como que é a empresa. Legal. Eu acho que é legal você entrar um pouquinho nesse detalhe. A TMX, um dos sócios eles mais uma vez, né? Um dos sócios trabalhou comigo em Manaus. Olha. Só que ele é de Minas. E eu estava em Manaus, numa consultora que é a maior da região norte, tudo estava bem lá. E ele me ligou, falou, estou como sócio de uma empresa de energia solar. A empresa cresce muito rápido, e é um segmento que cresce rápido, eles trabalham muito bem, tudo. Ele falou, só que eu preciso de alguém para reestruturar aqui. A gente está captando recurso, fez uma operação de 100 milhões e a gente precisa de alguém aqui para estruturar mesmo. Assim, as empresas, quando são pequenas, cabem numa mão, né? Sim. Aí vai ficando maior, começa a sair entre os dedos, né? E é bem isso mesmo, assim. É isso aí. E aí ele falou, você quer vir para cá? Eu falei, vou. Ele falou, mas eu não falei nada, eu não falei salário. Eu falei, não, mas eu vou assim mesmo. Eu falei, pode me chamar, né? A pressa e foi isso mesmo. Tá vendo? Assim, a soma de um monte de coisa. Assim, sim, porque é um desafio novo. Sim, porque a empresa que eu estava, eu já tinha entregado muita coisa. E aí acabou entrando numa rotina e eu via que talvez uma outra pessoa poderia suprir aquilo ali. Sim. E sim, porque eu conhecia ele. Ele falou, você não vai fazer uma proposta ruim? Claro. Né? Se fosse qualquer outra pessoa, eu ia querer entender, né? Mas só o segmento que era novo. Mas sempre é. Eu trabalhei com vários... Aqui, como área financeira,
não é igual em todos, mas a base é a mesma, né? Então, claro. assim, e aí uma outra coisa legal, quando eu vou para outras empresas, eu aprendo também de um segmento totalmente novo, Pois né? Que é esse caso agora. Então, a TMX eu fui para Minas, mudei. Você está em Minas agora com a sua família, né? Isso. E é uma coisa que sempre dá muito medo, né? Medo porque é outro estado, eu não conheço ninguém lá. Não conheço ninguém. Cheguei lá, né? Quase com a roupa do corpo. Não, mas é mesmo. Não tem como você fazer uma transição Manaus para qualquer outro estado, levando as coisas, porque é muito caro, é muito longe. Não compensa, né? Não, eu vendi tudo, cheguei lá, comprei uma geladeira e uma cama. Fiquei alguns meses assim, para até me adaptar. Sim. E acabei indo, né? E está dando muito certo, assim. A empresa, de fato, cresce muito rápido. É uma empresa séria que vai crescer muito ainda. Vai, muito, muito. E, assim, existe um estresse diário lá. Sim. Que é bom. É a dor do crescimento, né? É um problema bom, né? É a dor do crescimento que a gente sempre fala. E aí existe um estresse com relação à empresa, do fato de estruturar a empresa em si, processo, fazer política, entender melhor. E é um segmento novo, então o entendimento também vem junto e eu tenho pressa disso porque a minha responsabilidade lá é grande. E também transita em ter um cargo de educador no final. Essa é a palavra, assim, explicador. Essa é a palavra que eu acho mais adequada. É pegar a minha experiência e ensinar... Multiplicar ali para todo mundo. Para as equipes. E, assim, tem coisa que eu conheço muito. A área financeira trabalha muito, há 20 e poucos anos já. Tem áreas que eu não conheço tanto. Então, assim, eu sou responsável pela área de marketing, né? Sim. Então, a pessoa que trabalha com marketing é muito boa. Mas tem muita troca, porque, assim, apesar de ser muito bom em marketing, a minha visão de dentro para fora é maior. Eu conheço pouco de negócio. Né? Então, assim, é muito legal, que eu aprendo muito. Sim. Isso também em outras áreas, também com compras, enfim, eu troco muito. Sim. Então, assim, cai alguns problemas para ser resolvido que eu nunca vi. Assim, que E você não tem problema nenhum com isso, né? A pessoa me fala assim, tu mudou um negócio aqui, e fala uns termos que eu nunca ouvi, por exemplo. Fala, não, me explica o termo primeiro, aí eu mapeio o que tem ali, e aí... Curioso, quer saber o porquê. Aí eu dou uma estudada e tal, e aí eu começo, e no fim, assim, existe uma transição ali de... Muitas vezes a solução não é minha. Eu faço boas perguntas, eu acho. Então, assim, eu vou perguntando e vou conduzindo ali, eu vou entendendo mais a cada pergunta. E a própria pessoa começa a dar soluções, algumas. Então, assim, as pessoas, ou por falta de autonomia, né, ou pelo risco é muito alto, né? Não quer tomar uma decisão sozinha. Ou a pessoa é insegura mesmo. Aí é uma parte paralela de, além de instruir, desenvolver uma parte que é mais pessoal, né? E é muito bom, assim. É estressante porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim. Mas é muito bom. E uma empresa que cresce demais. Então, assim... E esse segmento, né, Arthur? Segmento, Nossa, é o futuro. É o futuro, não. Já está acontecendo. Né? No mês passado, a gente participou da feira aqui em São Paulo. Intersolares. Isso. E foi grandioso. Ficamos chocadas. É coisa muito chocadas. Grande. E eu acho que acho que esse segmento vão gerar muitos negócios, né? E oportunidades para gente que está na área de seguros, a gente está enxergando muito isso. Sim, muito mesmo. É um segmento que a gente tem que apostar, tem que mesmo. Entender mais e se especializar, que é isso que a gente está fazendo nesse momento. Faça mesmo, porque é um segmento muito... Foi por isso que nós fomos para a feira, inclusive, porque a gente precisava entender um pouco mais. Não é uma abordagem que dá para você fazer sem conhecimento, né? É um cliente de atuação diferente. Mas, no paralelo, você tem a Bullmap. Isso. Né? Que é legal você falar sobre. Acho que vou infartar de novo, né? Eu tô percebendo agora que não. mesmo caminho. Não vai. Não. Até porque, gente, ele tá casado recente. Ele tem que viver muito. A esposa dele tá aqui, então ele tem que viver muito aqui. Então, assim, acho que a Bullmap é um sonho também, né, para você. Né? A gente fala que é possível você trabalhar em uma empresa e tocar outro negócio. Está correndo esse risco, né? Não dá. Mas eu acho que é legal você falar
o que a Abumap faz, né? Porque para nós se conecta muito com o nosso negócio, a Abumap. É verdade, e a né? gente viu nascer a Abumap. E nós vimos nascer. Então, assim, acho que é legal você falar um pouco qual é o papel da Abumap hoje. Acho que tem como você tocar as duas coisas, né? Até um ponto, né? Uma hora tende a Abumap sobrepor, né, todo o resto, e aí você tem 24 horas de tempo só. Né? Até as pessoas falam, eu não tenho tempo. O tempo tem. A prioridade você tem que escolher. 24 horas todo mundo tem. Dormir ou trabalhar. Não, assim, eu não liguei para um amigo meu que não tive tempo. Não, você teve 24 horas para ligar, né? 5 minutos. Aí você deu outras prioridades, né? Então, assim, é bem isso mesmo. Boa. Então, assim, a gente... Chega uma hora que tende a não... eu não tenha tempo para fazer os dois. E foi muito claro também quando eu fui para a TMX. A primeira coisa que eu falei, legal, eu vou, mas eu tenho uma outra empresa. Sim. Vem avançando, né? É uma realidade. E não é para... Eu consigo tocar as duas coisas por um tempo, né? Mas acho que vai casar muito com o que eu tenho que entregar na TMX com o Abumap. Então, assim, acho que vai sair meio... Vai sair juntinho ali, sabe? Entreguei, tá tudo legal, e aí a Abumap vai me tomar o tempo que hoje eu faço 50-50 ali, né? A Abumap também é a soma do conhecimento de todos esses anos, de todos esses anos, de todas as relações que eu tive, né? A Abumap é uma empresa que ela faz captação de recursos. O que é isso, né? As empresas necessitam de tomar empréstimos, e aí existe uma complexidade, tanto para você entender qual tipo de empréstimo você toma, qual a taxa de juros, o que é uma garantia. Qual é o melhor para aquele seu momento, né? Isso. Então, assim, a nossa função é entender esse cliente. Então, eu sou uma construtora, eu quero fazer um empreendimento de 50 milhões. Legal. O que eu faço? A gente senta, entende a empresa, aí que casa muito com o que eu gosto de fazer. Aí tem que entender a empresa, tem que estudar, tem que ver balanço, entender tudo. A gente faz um teaser disso, né? Senta com esse cliente e fala isso que você quer? Então, legal. Então, para 50 milhões, para isso daqui, as linhas de crédito são essas, né? A taxa de juros normalmente é isso, e vai instruindo ele. E não só com banco, né, Arthur? Não, fundo de investimento. Assim, a gente vai para onde adere mais, né? Tá. Então, assim, esse cliente, eu sempre falo isso para eles, né? Eu vou entendê-lo. Então, se ele é um cliente. Depois que eu entendo isso, eu vou para o mercado. E aí a soma de todo o conhecimento e contatos que eu fiz na minha vida, que assim, foi o que você falou, né? Assim, eu ligo para um monte de gente, né? Ninguém atende, né? Recebo não. É comum, né? Então, você tem que ligar no celular do cara que é o sócio do fundo. Sim. Você ligar lá, e recebe milhões de ligações, LinkedIn lá, tudo, né? Então, dificilmente alguém vai pegar e falar, deixa eu ver, né? É mais pelo acaso, assim, né? Sim. Então, esses 20 e poucos anos, eu fui criando elos com muita gente. Então, a empresa tem essa facilidade de pegar o que você precisa e buscar na porta certa. Então, eu bato na porta certa. É um facilitador para o cliente que está ali naquele momento precisando de dinheiro, né, para um projeto específico ou para crescer, enfim. Isso. Então, assim, esse fato é o mais... um fato, uma etapa, né? Uma vez que a gente encontra esse fundo, aí eu falo que eu tiro a minha camiseta de Abumap e coloco do meu cliente. Sim. Então, eu não tenho acordo, a gente não tem acordo com fundo, com banco nenhum. Então, aí eu vou brigar sentado na mesa com o cliente como se fosse uma área da empresa dele. Fazendo parte da empresa mesmo. Brigando por taxa, por prazo, condição por garantia, condição. Então, assim, a gente vai para os fundos e vai facilitar e trazer a melhor linha de crédito que pode. E não importa o segmento, Arthur, hoje? Não. Vocês conseguem buscar capacidade, enfim, para qualquer segmento hoje? Qualquer segmento, O mercado tem linhas de crédito para tudo, né? Para tudo. Para tudo, né? E aí, depois que o fundo... ou o banco, a gente casa as duas coisas, né? Então, o cliente falando o que ele quer e o fundo falando, legal, eu também quero. Existe uma etapa que é mais pesada,
que é documentação. Os contratos são bem pesados. Faz uma operação de CRI, por exemplo, tem 2 contratos, 3 contratos, cada um 300 páginas. Então, o cliente não tem, por mais que a parte jurídica dele pode ser robusta, né? Ali dentro não está só a parte jurídica, tem a parte comercial. Então, uma coisa que eu negocio aqui. Então, a gente fala de taxa, tal, prazo, fechou. E aí tem várias cláusulas lá de penalidade, né? Tem coisas que você não fala na mesa, né? Sim, mas são coisas comerciais e existe um risco para esse cliente. Então, assim, pelo conhecimento que a gente tem, a gente vai com ele, segura a mão dele e vai até o fim, até o dinheiro sair. Aí quando sai, aí eu saio também. Entendi. Então a gente pega do início ao fim. Então a gente vem fazendo isso. São processos longos, então cada operação demora, se tiver tudo certinho, né, 3 meses. Uma operação para rodar 3 meses. Mas tem coisas que demoram mais do que 1 ano. Isso dependendo do valor, né? Isso depende do valor. Estrutura de empresa. Então, você tem muita documentação. Uma operação de CRI que a gente fez mandou mais de 380 documentos. Nossa. Então, assim, o fundo ou o banco que vai entrar com esse recurso, ele quer mitigar risco, né? Sim. Então, com isso, ele quer ver o sócio, quem é o sócio, né? As garantias, quem que deu, tá em nome de quem. Se tem problemas, tem pendências de a parte fiscal, municipal, estadual, vai vendo tudo, né? E aí uma coisa puxa a outra, né? Tem uma pendência no Serasa, eu quero ver o que é. Entender. Tem que ir lá mostrar. Então, assim, existe um trabalho muito grande. E pode ser que você faça isso tudo e não saia. Por isso a importância da Bumep, gente. Eles são facilitadores em operações pequenas, médias e grandes, né? Isso. E vocês atuam como intermediador, facilitador do negócio, né? E para todos os segmentos. Para todos os segmentos. Sim. Além disso, eu falo que você é professor, porque eu indico vocês para as pessoas que estão querendo, eu faço isso. Não, é verdade. Ajuda financeira, para se organizar financeiramente, porque você é um cara tão bom de explicar e dar aula. Veio uma amiga minha que está começando, empreendendo, é uma nutricionista, e ela falou, olha, cara, eu preciso muito de uma ajuda, de um consultor financeiro e tal. Eu falei, olha, eu tenho um amigo meu que eu vou indicar para isso. Então, assim, cuidado, você está com 3 negócios ao mesmo tempo. Eu não sei se você está ensaiando escrever mais um livro, o que está vindo aí, tá? Mas não se mete mais. Até a própria Rayane. Eu indico. Nossa, a Rayane é sua fã. Hoje ela aplica o dinheiro dela por conta dos conselhos e do planejamento que você fez. E é legal porque eu aprendi com você também que não importa se você tem pouco muito dinheiro, né? É importante você entender e como trabalhar esse dinheiro. Você sempre falou isso para mim, você falou para as minhas amigas também que eu indiquei. Então, eu acho que a organização financeira é algo importante. Não só na PJ, na pessoa física é muito importante, né? E você consegue dar essa aula também pra gente. Né? Eu até falei pra ele que ele devia vender um curso. Eu fiz alguns já. Eu falei pra você. Mas não tenho tempo, né? Aí fica complicado, né? Manaus, acho que eu ministrei 2 ou 3 cursos com parceria com a XP, com a XP, né? Foi. E são coisas que também me dão muito prazer. Você gosta, né? De ensinar. E assim, porque educação financeira tinha que ser na escola, sabe? A gente fala isso. É muito importante, assim. E são coisas, às vezes, simples, né? Então, assim, e ajuda muito. Esse é o ponto, né? Então, assim, a mudança de um clique na sua vida. Até eu brinco, né? O pessoal fala muito disso. Eu falo, gente, a pessoa mais importante, né? A coisa mais importante que você tem é você mesmo. Então, assim, mesmo. Se paga antes. Porque assim você gera a sua receita, né? Você trabalha e tem isso, você fica doente. Se você parar, você tem que ter um dinheiro. Então, assim, o que eu falo para mudar, né? O que o brasileiro tem, né? E a gente é meio educado para isso. Assim. Eu recebo o que eu tenho que eu tenho que receber, eu pago os meus boletos, eu vivo e se sobrar, eu guardo dinheiro. É assim mesmo. Então, assim, você se paga por último. E nunca sobra, né? Porque sobra um pouquinho, você quer pegar uma pizza, você vai no japonês, você acaba... Você arruma um motivo para gastar, né? Na verdade. Né? E assim, a própria internet, o dia inteiro jogando coisa que você precisa, né? E aí você acaba sendo seduzido constantemente. Vira consumista, então, assim, né? Então, o que eu falo? Que é o básico, né? Para entrar o dinheiro, se paga antes. Como se fosse um boleto. Não, é pouco, é muito, não importa. Estipule lá, não sei, 5% do que eu recebo, eu vou tirar esse dinheiro daqui, eu vou guardar. Depois eu pago o boleto e vivo com o que sobra.
Então, assim, se eu tivesse feito isso desde quando eu era jovem, né, minha vida seria muito melhor hoje. Com certeza. Eu fui aprender isso com a vida, e com estudo, tudo assim. E é de extrema importância isso, né? E até falou sobre pessoa jurídica e pessoa física. Quando você tem uma empresa, a empresa não é muito grande ainda, tudo, isso se confunde muito. Sim. Pessoa física, jurídica, assim. Então, até para você separar, é muito difícil, né? Porque você é a mesma pessoa. Quando eu falo pessoa jurídica e pessoa física, né, eu falo muito isso, assim, o Arthur que está aqui é o que está na empresa, é da Abumep. Os valores são os mesmos, o meu comportamento é o mesmo. Não existe o Arthur fora da empresa e dentro. É assim, igual. Para mim, tem que ser igual. Sim. Porque senão são duas pessoas e no final nem sei quem eu sou, né? Sim. Então, assim, os meus valores são os mesmos. Né? Então, assim, financeiramente falando, é a mesma coisa. O que você faz na sua empresa? Reguladinho, tudo, e na pessoa física, não. Não faz sentido. Então, quando eu pego para ajudar, por exemplo, normalmente a bagunça é em tudo. Não é na empresa, é em tudo. Então, assim, são coisas que às vezes até mais básico, assim, e eu tento ajudar, sabe? E a gente tem até que fazer um agradecimento público aqui, né? Porque no início da nossa empresa, né, o Arthur foi uma pessoa importantíssima. Foi. Porque a gente não tinha essa noção. A gente saiu do CLT. Como ele disse, a gente não tem essa aula na escola de educação financeira. Você tem ali na universidade, mas não é o suficiente para você gerir uma empresa, né? E aí você dá umas... Você erra, né? Você erra, faz muita coisa errada. E eu lembro todas as vezes que você, ou por telefone, ou pessoalmente, você parou e explicou, não, meninas, isso aqui tá errado, tem que ser assim. Você deu dicas valiosas que nos ajudou né? Na construção da Infinity, né? Na construção da Infinity. E eu não sei se a gente já tinha feito esse agradecimento, mas fica aqui, né? Mudou bastante a nossa maneira de ver as coisas. E a troca, né, Suzana? Porque, assim, mudou a mim também. Assim, foi o que eu falei, assim, todo dia que eu acordo é uma versão nova minha, né? Então, assim, essa troca é grande demais, né? Toda vez que eu ajudo vocês ou qualquer outra pessoa... toda vez que eu explico uma coisa, eu aprendo um pouco mais, porque eu tenho que fazer com que o discurso ele é bem feito quando a pessoa entende. Então, não adianta eu falar bonito e a pessoa não entender. Então, assim, eu tenho que me adaptar toda vez quando eu falar com alguém, né, para eu fazer de um modo que a pessoa entenda. E aí você pode falar com advogados, pode falar com pessoas que são... empresários, médicos, pessoas que estão começando agora. Então, esse tipo de coisa, assim, eu tenho que me adaptar bem a isso. E aprendo sempre, sabe? Exatamente, exatamente. Bom, eu não posso deixar de falar aqui que eu já li esse livro 2 vezes, né? Nós já lemos. A gente já leu. E eu sempre me emociono, eu sempre vejo coisas... Assim, eu falo que a leitura... Às vezes você faz a leitura do livro uma vez, aí você faz 2, 3, e às vezes você vê coisas que você não viu, sabe? Não sei, acho que como a gente vai se transformando, né? É o momento, né, da vida que a gente tá... Às vezes a gente lê, não impacta tanto. Aí, em um outro momento, você lê novamente, impacta totalmente diferente. Mas sabe que quando você escreve, quando você lê um poema, ele é atemporal, assim. Atemporal, é isso. E ele é impessoal também. Então, quando você lê Fernando Pessoa, foi escrito há muitos anos, Shakespeare, né? Não importa o tempo, né? E normalmente não traz nomes. Então, quando você lê, dependendo do momento que você está passando, você se encaixa ou não. Né? Então, assim, por isso que esses livros normalmente ficam para a eternidade, né? Porque não importa quem vai ler e quando. Não tem data, né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Exatamente, exatamente. Então, o nome do livro é Tudo o que eu deveria gritar. E eu tenho aqui um livro com a dedicatória, tá, gente? É importante frisar aqui. Eu comprei o livro, quando eu encontrei ele, eu fiz questão que ele escrevesse aqui para mim, porque eu falei, se um dia ele ficar muito famoso, que ele vai ficar, eu não sei se eu vou conseguir uma dedicatória, uma foto. A gente tem que registrar muito esse momento aqui. Além de eternizar, não só para sua esposa, para os seus pais, né? Mais uma vez, eu quero dizer que você é um cara incrível. Como a gente sempre disse isso para você. A gente já falou isso muitas vezes. E o que eu li hoje, vindo para cá, me serviu até mesmo para o meu momento. Então, eu vou ler só uma partinha aqui, mas é a página 46 do livro, depois para quem quiser comprar. Qual que é a plataforma?
que a gente tá na Amazon, Lojas Americanas e acho as 2 só. Isso. E é bom falar que hoje esse livro também está sendo utilizado em uma escola. Exatamente. Então, assim, é um livro que ele escreveu há muito tempo. Você lançou ele em 2020, se eu não estou enganada. Acho que é 20. 2020, 2020. E hoje está sendo utilizado em uma escola. Então, é tão atual isso, Verdade. né? Tudo que eu deveria gritar, imagina o quanto não está servindo para esses jovens que estão lendo nessa escola e para mim também nesse momento. Então, eu vou ler só uma partinha aqui antes da gente finalizar, que eu falei, é tão real isso daqui. Quantas vezes você teve vontade de esquecer tudo e fugir para um lugar tão longe onde não te achem, e que talvez esse lugar seja dentro de ti. Mas não o fez. Quando fugir, o faz se sentir o quê? Covarde. Quantas vezes você teve vontade de se apaixonar e conhecer alguém diferente de você, com outra raça, outro credo, classe social, ideologia, mas não o fez? Pelo seu preconceito ou mesmo pelo preconceito dos outros? Quantas vezes você teve vontade de ir a um restaurante ou ao teatro sem sapatos, sem gravata, usando chinelos, camiseta e bermuda, mas não o fez, por sentir vergonha do que iriam achar de você? Quantas vezes você teve vontade de correr, pular, brincar, deitar no chão, numa tarde chuvosa de quarta-feira, mas não o fez, porque correr, brincar, deitar no chão são atos de insanidades para um adulto? Quem se priva de suas vontades torna-se uma pessoa de coração duro e alma inflexível. Assim envelhece rápido demais e morre antes dentro do seu corpo. Incrível. Incrível. E é isso. E aqui, o que eu entendi é isso. Que a gente tem que viver. Que a gente tem que se arriscar. Independente do que vão falar, do que vão achar. Seja criança mesmo, brinque, né? Se jogue na vida, eu falo isso. A gente fala muito disso. A gente fala muito disso. Né? E essa mensagem que vai ficar aqui eternizada de você. E tantas outras coisas boas, tá? Eu queria dizer que a gente é muito grata. Muito grata. Tá? Grata por você ser nosso amigo. A gente tem relação comercial também de muito respeito hoje. Grata por ter nos ensinado muitas coisas, ter nos dado muitas dicas. E que você, na Boomap, continue sendo contribuição para as pessoas, para empresas. Dentro da TMX, eu tenho certeza que você vai ter aí uma história de muito sucesso e brilhante. Agradecer a sua esposa por ter te arrumado hoje. E a gente tem que registrar isso daqui. Obrigada por você ter topado e aceitado o projeto logo que a gente te convidou. Obrigado, meninas. É uma honra estar aqui. E eu também vi isso nascer também, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho também e espero poder ajudar mais vocês e outras pessoas também, né? Sim. Acho que, no fim, é isso. O objetivo é esse, né? E muito, muito obrigado de novo por ter me convidado. Obrigada. Obrigada. Gente, por favor, se inscrevam nos nossos canais, YouTube, LinkedIn, Instagram. Ative as notificações. Vamos compartilhar o do Arthur também, para vocês seguirem ele. Ele vai voltar com tudo no Instagram agora, gente. Não, com certeza. E não esqueçam, Amazon... E na Lojas Americanas. Lojas Americanas. Tudo que eu deveria gritar. Vale muito a pena, gente. Obrigada. Foi.